Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver o exercício de decomposição de um número em milhar, centena, dezena e unidades usando uma outra técnica agora. Uma técnica onde a gente vai processar o número como se ele fosse um texto, tá bom? Então, nessa técnica a gente vai utilizar um raciocínio que é o seguinte. Todas as linguagens de programação, tá, normalmente possuem bibliotecas ou comandos que permitem a gente manipular um texto de uma maneira mais simples, tá? Manipular textos. Então vamos imaginar que agora eu tenho esse número aqui, ó, 2938. Só que a gente vai entender isso aqui como se fosse um texto. Um texto onde eu tenho o número 2, o número não, o caractere. O caractere 2, o caractere 9, o caractere 3 e o caractere 8, tá? Porque tecnicamente o caractere e um número são coisas diferentes na memória e eu vou gravar um vídeo depois explicando essa diferença, tá bom? Bom, todo conjunto de caracteres a gente consegue processar os caracteres de maneira individual. Cada caractere tem uma posição, certo? Então, eu vou começar com um texto que talvez vai ficar mais fácil, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui a palavra Rogério. Então, essa palavra Rogério aqui, ela tem cada caractere dentro da cadeia de caracteres, dentro desse texto, cada caractere ele ocupa uma posição. E essa posição, computacionalmente, ela começa em zero. Então a gente fala que o R está na posição 0, o O está na posição 1, o G está na posição 2, o E está na posição 3, o R está na posição 4, o I está na posição 5 e o O está na posição 6. Tudo bem? Posição. Tá? Do mesmo jeito que você tem uma fila de pessoas, tem uma pessoa que está na posição 10, uma pessoa que está na posição 8, uma pessoa na posição 3. Computacionalmente, tá? A gente tem uma particularidade que normalmente na computação quase tudo, quando a gente fala de posição, começa na posição 0 e não na posição 1. Tá? Bom, então se vocês entenderam a posição, e aí posição, tá? Vamos analisar agora este número aqui, essa sequência de caracteres, 2938, olhando para ela como sendo uma sequência de caracteres. Então eu tenho o texto, o caractere que está na posição 0, eu tenho o caractere que está na posição 1, eu tenho o caractere que está na posição 2 e o caractere que está na posição 3. Posição, tá bom? Então, o caractere que está na posição 0 é o 2, o caractere que está na posição 1 é o 9, o caractere que está na posição 3 é o caractere 8. Vocês vão ver que eu estou corrigindo, né? Não, o número não, o caractere, porque se a gente estiver trabalhando com algo que é um número, algo que você olha e se parece um número, mas ele está armazenado na memória como uma sequência de caracteres, a gente vai sempre usar o termo correto que é caractere, porque na memória existe uma diferenciação do que é caractere e o que é um número, tá bom? Bom, no caso do Portugal, nós temos aqui uma biblioteca, tá? Se a gente vier aqui na ajuda, e aí como eu falei, todas as linguagens de programação normalmente possuem bibliotecas para processamento de texto. O Portugal tem uma biblioteca que chama texto e aqui ele tem vários comandos, ó. E um desses comandos tem aqui o comando obter caractere. Como é que esse obter caractere funciona? Olha só. Ele tem aqui o comando obter caractere. Esse comando ele precisa de duas informações. Ele precisa da cadeia de caracteres, o que você quer analisar, o texto que você quer analisar, e qual a posição que você quer que ele retorne. Então, se eu passo a palavra Rogério, aqui é Rogério, e eu falo 3, ele vai me retornar o caractere que está no índice 3, tá? Que está na posição 3, mas aí lembra que a posição começa em 0, tá? Então nesse caso seria o quarto caractere, tá bom? E aí ele retorna o valor como sendo um caractere, tá bom? Então vamos entender como que isso funcionaria aqui, tá? Então eu vou começar aqui, ó, de uma maneira simples, esquece esse código aqui por enquanto, deixa ele lá para baixo. Então vamos imaginar que eu tenho isso aqui, ó. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo caractere, uma variável do tipo cadeia, nome. E eu de cara aqui já vou falar que ela vale Rogério, tá? Poderia ler do teclado, tá? Mas vou colocar aqui Rogério. Bom, eu vou fazer aqui, ó. Escreva
E aí eu quero usar o comando posição do texto lá. Então a gente tem que importar a biblioteca o quê? A biblioteca de texto. Então aqui, ó, incluo a biblioteca texto. Eu vou chamar ela aqui de tx. Pode ser qualquer nome, tá? Então tx ponto. Aí a gente tem aqui, ó. Ele acabou não completando. Vamos fazer do lado de fora, porque o Portugal às vezes tem esses bugzinhos. Então tx ponto. Ah, tá, desculpa. Na verdade é que está faltando um menos aqui. É dois tracinhos, tá? Então, tx ponto. Enquanto Portugal fica dando erro aqui, aí ele não acessa aqui a ajuda. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tx ponto. Obter caractere, certo? Então, eu quero obter o quê? Eu quero obter da variável nome, eu quero obter o caractere que está na posição 0, certo? Só que lembra que ele devolve o quê? Esse comando ele devolve um caractere, certo? Então eu poderia até fazer isso aqui, ó. Poderia vir aqui, ó, e colocar. Vou criar uma variável chamada de caractere, vou chamar de ch, e aí eu vou falar aqui, ó, ch é igual a tx.obter caractere. E aí eu vou vir aqui e vou imprimir, fazer um escreva ch. Poderia fazer direto também, tá? Escreva ch. Então a gente teve aqui, ó, olha lá, digite aqui, porque o valor decomposto é porque já está executando lá embaixo, né? Precisaria dar umas quebras de linha aqui. Mas está aqui, ó, o R, ó, lá, ele imprimiu o R certinho, certo? E se eu mandar agora, deixa eu colocar só várias quebras de linha aqui. E se eu falar para ele agora retornar o que está na posição 1? Quem está na posição 1 é o O. 0 é o que tá, é o R e o O está na posição 1. Então lá, ó, ok? Rogério, poderia colocar direto? Poderia. Poderia vir aqui, ó, colocar direto. Não tem nenhum problema. Ó. Se a gente fizer isso aqui também vai funcionar. Lá, lá saiu o O, certo? Então, se eu repetir isso aqui várias vezes, ó, posição 0, depois a posição 1, depois a posição 4, depois a posição 2, ele vai imprimir de acordo com o que eu estou pedindo. Olha lá, R, O, R, G. A gente só tem uma questão aqui que é o seguinte: se eu falar que é para ele retornar uma posição que não existe, vai dar um erro, tá bom? Então, se eu falar aqui, ó, me retorna o caractere da 12ª posição, aí ele vai dar um erro para a gente, porque não existe o caractere da 12ª posição. A palavra Rogério não tem 12 caracteres. Depois a gente aprende como tratar esses erros, tá? Como é que a gente faz para evitar que esses erros ocorram, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Aí, provavelmente vocês já pegaram o jeitão aqui, né? Olha só tanto que vai ficar simples agora. Então, esquece isso aqui, eu só preciso da variável valor. Vou pedir para digitar digite um valor para ser decomposto, e aí eu não preciso mais destes cálculos aqui. Eu simplesmente vou fazer o quê? tx ponto obter caractere, né? Ele não vai completar aqui porque vai ficar dando erro, mas obter caractere, certo? Eu vou falar assim, obtém o caractere para mim da posição 0, certo? Aí vocês vão ver que ele vai ficar dando um erro, ó. Você vai passar o mouse aqui em cima, ele vai falar assim, ó, a variável resultado não foi declarada, não, disfarce, aqui é valor. Ele vai dar um erro agora falando que, olha lá, tipos incompatíveis, o parâmetro CAD, cadastro da função, obter caractere, esperava uma expressão do tipo cadeia. Se a gente olhar aqui, ó,
O nosso comando obter caractere, ele espera que a gente passe um texto, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Porque ali a gente tem um número, certo? Aqui, ó, valor é um número, não é um texto. Aí tem duas formas de resolver isso aqui. Ou a gente passa a falar o valor como um caractere, eu falo que ele é um caractere, e aí ele passa a não mais reclamar, certo? Deixa eu ver se ele vai demorar um pouquinho até descobrir que a gente mudou aqui. Caractere valor, leia valor, escreva. Por que ele não está em valor? Tipos incompatíveis. Espera uma expressão do tipo cadeia, mas foi passada uma expressão do tipo. Ah, tá, desculpa. Cadeia, né? Então, vai executar certinho lá. Digite um valor, 458. Ó, o número 458 é composto por 4 milhares. Aí a gente colocou aqui 4 milhares, mas não é 4 milhares, né? 4 centenas. Aí vamos ver como é que a gente resolve isso aqui, tá? Vamos trabalhar com 4 posições certinho. Tá? Então, o que eu precisaria fazer? Eu vou descomentar aqui, ó. E a gente vai sempre fazer aqui agora, ó. Só que agora vai ser posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ok? Então, se a gente executar aqui, ó, número 4562, então a gente tem lá, o número 4.562 é composto por 4 milhares, 5 centenas, 6 dezenas e 2 unidades, certo? Lindo, né? Muito mais simples de fazer. Só que aí, tudo na vida tem os seus prós e contras. A gente fazer por essa abordagem aqui, a gente tem alguns probleminhas, do tipo, se eu digitar apenas o número 1, vamos ver aqui, ó. Olha lá, o número 1 é composto por 1 milhar e aí deu um erro, olha lá. Deu um erro porque ele não achou o caractere na posição 1, na posição 2, na posição 3. Aí a gente precisa aprender um outro comando que é as estruturas de decisão para a gente poder melhorar esse código para ele funcionar, podendo ser milhares, centenas, dezenas de unidades. Do jeito que esse código está aqui, ele só vai funcionar se for um número composto de milhares, tá? Então 4.000. Aí ele vai trazer lá 4 milhares, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades, ok? Então este código nosso aqui, desse jeitinho, só vai funcionar se for um número composto de 4 posições, ok? Depois a gente vê como resolve isso. A gente volta nesse exercício aqui e vê como trabalhar ele. Bom, e se por algum motivo você tivesse um número que já foi armazenado do tipo inteiro, tá? Então vamos imaginar que aqui volta a ser do jeito que estava antes. É um número inteiro, certo? O valor é inteiro. Como é que a gente faria para resolver? Aí a gente basta fazer a conversão. Né? Então, se a gente voltar aqui de novo na ajuda, ó, e ir lá em tipos, a gente tem uma conversão que é de inteiro para cadeia. Ó. Eu posso converter um inteiro para a cadeia de caracteres, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou importar os tipos, vou chamar isso aqui de T. Aí eu não posso, lembra que aí eu não posso ter dois apelidos iguais, tá? Então eu vou chamar de T e vou falar aqui, ó, T ponto inteiro para cadeia. E aí eu converto esse valor aqui, ó. Aí lembra do alinhamento de código, tá? É inteiro para a cadeia mesmo, vamos ver aqui. Função espera dois parâmetros. Dois parâmetros, vamos ver aqui. Inteiro para a cadeia. Inteiro valor, inteiro base. Converte um valor do tipo inteiro em um valor do tipo cadeia utilizando a base informada. Ah, tá, tudo bem. Depois eu explico isso para vocês, tá? Porque computacionalmente a gente pode trabalhar com números que sejam decimais,
que a gente fala que é base 10, números hexadecimais, que é base 16, e números binários, que estaria na base 2. Nesse caso aqui é base 10. Depois eu gravo um vídeo só falando sobre os tipos de números, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então para usar ele eu teria que escrever aqui, ó, vírgula 10, que é para falar que esse número é decimal, base 10. Provavelmente eu já vou gravar, deixa eu pensar aqui, a próxima sequência, o vídeo da próxima sequência eu já gravo falando dessa diferença, do que é base 10, o que é base binário, tal. Por enquanto eu já faço falando dos dois tipos, tá? Então eu precisaria fazer isso aqui, ó, converter isso aqui. Aí para mim não ter que ficar convertendo várias vezes, ó, para não ficar chamando a conversão várias vezes, aí a gente pode criar uma variável para isso aqui, né? Faz sentido eu ficar convertendo toda hora. Então eu venho aqui, ó, e chamo cadeia, vou chamar de valor, valor cadeia, valor convertido para cadeia, algo desse tipo aqui, né? E aí eu posso fazer de fora, posso fazer assim, ó, valor cadeia é igual a isso aqui, ó, t inteiro, e aí agora eu trabalho aqui dentro com valor cadeia, certo? E aí a gente vai fazer a substituição aqui em todos. Isso se por algum motivo você já tivesse o valor que você quer fazer a conversão, vamos supor que ele já tivesse gravado como inteiro, tá? Ele já está armazenado como inteiro. E aí não desce para você ler de novo. Olha lá. Peraí. Furou porque eu copiei. Ó, esse é o problema de copiar e colar, tá? Eu copiei, colei e esqueci de mudar aqui. Então a gente tem aqui 1 milhar, 4 centenas, 5 dezenas, 2 unidades, ok? Então, vou só fazer um comentário nesse código aqui para a gente sempre esquecer, né? Para a gente não esquecer. Essa abordagem só irá funcionar para números de 4 posições. Números de uma, 2 ou 3 posições irá gerar um erro. Okay? E depois a gente vê como que a gente aprende a trabalhar com isso, tá? Então, o nosso V3 agora, nosso código V3, e vamos chamar ele aqui de... Então, foi o nosso exercício na versão 3, utilizando operação de processamento. Utilizando apenas a capacidade de obter um caractere de uma determinada posição. Okay? Então sempre deixa salvo aí para a gente recorrer a esses códigos, tá? Pessoal, é muito importante, tá? Obviamente a gente está muito no começo, tá? Mas toda linguagem de programação, quando a gente começa a programar, a gente sempre busca conhecer as bibliotecas daquela linguagem de programação. Então, de cara, eu falei para vocês que todas as linguagens de programação possuem bibliotecas para tratar texto, para fazer processamento de texto. Então, por exemplo, se você vai aprender a trabalhar numa linguagem, vou inventar uma linguagem aqui, uma linguagem chamada XYZ. Você vai pegar o manual da linguagem, ou o livro da linguagem, ou pesquisar na internet por processamento de texto na linguagem XYZ, ok? Para você aprender quais são os comandos daquela linguagem que permite você fazer esse processamento de texto, beleza? Abraço, até o próximo vídeo, tá bom? Se você curtiu, dá um joinha, tá? Se inscreve no canal aí e compartilha com os colegas. Abraço, até mais.